E aí, galera, tudo bem? Bora para mais uma aula? Bom, o tema da nossa aula de hoje será produtos notáveis, beleza? Se você é aluno do Integral, eu vou deixar aqui uma indicação de exercícios para estudo, tá joia? Então, dá um printzinho aí ou marque esses exercícios, tá joia? Livro 1, capítulo 3, página 112. Você vai conseguir aplicar um pouquinho do que a gente vai falar hoje nos exercícios 4, 6, 9, 16 e 18. Belezinha? Vamos lá? Então, beleza. Primeiro, qual é o objetivo principal dessa aula, né? O que a gente pensa sobre produtos notáveis? Primeiro, produto. Multiplicações que a gente vai fazer ali entre termos algébricos, tá joia? Que, claro, se você chegar para mim e falar assim, professor, mas eu não posso simplesmente ficar usando distributiva e as propriedades algébricas de operações para fazer os exercícios? Aí eu vou falar assim para você, dependendo do exercício sim, tá joia? Mas a ideia é que a gente encontre aqui, crie padrões em cima desses produtos que possam ser um auxílio para que a gente pegue alguns exercícios específicos de aplicação do produto notável, onde a gente precisa dessa ferramenta mesmo. Então, a propriedade ela é importante como facilitador, tá? Como facilitadora, mas também como auxílio em alguns exercícios que vão utilizar ela. Beleza? Então vamos para a aula de produtos notáveis. Bom, o primeiro produto notável que a gente vai trabalhar aqui é o quadrado da adição de dois termos. Beleza? E a gente já começa, cara, jogando aqui um cuidado assim, já de cara, né? Veja que você tem ali dentro do parênteses a soma de x com y elevado ao quadrado, e eu já estou dizendo que isso é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Inclusive na leitura, né? Se a gente pegar aquela parte da esquerda, a gente diria que isso é o quadrado de uma soma, beleza? Enquanto a parte da direita seria a soma de dois quadrados, né? Note que na própria leitura tem diferença, os resultados também são diferentes, tá joia? Então, primeira coisa que a gente põe na cabeça, aquilo ali é diferente. Né? Aquilo ali, o x mais y elevado ao quadrado é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Já coloca isso na cabeça, então. Tá, professor, mas diferente por quê? Primeiro, se a gente fosse fazer o desenvolvimento do quadrado da soma, então, de x mais y elevado ao quadrado, por simplesmente propriedade algébrica, né, a gente teria que fazer pela distributiva. É uma potência, são dois fatores de x mais y. Então, coloquei ali, x mais y vezes x mais y, né? É sempre bom referenciar que como esse x e esse y são genéricos, né? É bom tratar o x como primeiro termo, o y como segundo termo, porque depois esses valores vão variar um pouquinho, né? Tá joia? E aí você faz a distributiva. Então a gente teria o x vezes x gerando x ao quadrado, aí depois x vezes y gerando xy, né? E aí a gente vai para o segunda distributiva. Y vezes x, yx, e y vezes y ao quadrado. Então a gente teria que fazer esse processo de distributivo. Note que por mais que fique ali xy mais yx, né, como a multiplicação ela respeita a propriedade comutativa, então a ordem não faz diferença, enxergar como yx e xy é a mesma coisa. Né? Então por isso que a gente consegue somar aqueles dois termos que são semelhantes, o xy com o yx, e dizer que aquilo é 2xy. Beleza? Então, dá para fazer por distributiva, ótimo. Mas o fato é que sempre vai respeitar esse padrão, tá joia? Então, qual que é o padrão que a gente consegue observar a partir dessa distributiva? A gente consegue observar o padrão, que seria, vamos até ler primeiro, quadrado do primeiro termo, que a gente considerou como x ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, tá? Então, duas vezes o xy ali, então, duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, que é o que aparece, e mais o quadrado do segundo termo. Tá joia? Então, né, essa é uma frasinha bem célebre que a gente aprende na nossa vida matemática, tá? E que vai ser importante, tá? Vai ser bem importante. Detalhe, se você perceber ali, quando a gente fala sobre adição, a gente não fica restrito à soma, tá? Então, quando a gente fala, a gente pode adicionar valores negativos também. Então, por isso que eu coloquei uma observação ali embaixo, que se for menos, olha só o que interfere no padrão apenas, né? A única coisa que interfere é que o termo central ali, aquele 2xy, vai ficar com o menos. Tá joia? Então, se for x menos y ao quadrado, a gente terá x ao quadrado menos 2xy. Mas o final é sempre mais o quadrado do segundo, tá? Então, o primeiro produto notável, um dos mais importantes que a gente mais vai usar, né, seria o quadrado da adição. Vamos aplicar isso em exemplo? Vamos lá. Primeiro, simplificação algébrica.
né? Simplifique ali a expressão algébrica, 3x menos 2 ao quadrado, mais 5x mais 3 ao quadrado. Essa pode ser um auxílio. Talvez não só como uma simplificação, às vezes dentro de um exercício de função, ou até mesmo num exercício de geometria, ele pode ter esse apelo, a gente vai usar como ferramenta. Aqui eu coloquei só como simplificação de expressão, beleza? Então, ó, peguei ali o 3x menos 2 ao quadrado e apliquei o produto já. 3x, primeiro termo, ao quadrado, 9x ao quadrado. Como está o menos, ó, joguei o sinal de menos ali então. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3x, 6x. 6x vezes 2, 12x. Então, por isso ficou menos 2x ali. E aí sempre mais o quadrado do segundo termo, né? Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Beleza? Então, a gente desenvolveu em vermelho ali o primeiro produto notável. Aí a gente tem que somar com um outro quadrado da adição, né? 5x mais 3 elevado ao quadrado. Que ficou ali, ó, 5x ao quadrado. Eleva o 5 e eleva o x. 5 elevado ao quadrado, 25. X elevado ao quadrado, x ao quadrado mesmo. Mais, acompanha o sinal, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5x, 10x vezes 3, 30x. E por fim, o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. Acabou o produto notável, né? Agora virou simplificação de termos algébricos, só termo semelhante com termo semelhante. Então a gente juntou 9x ao quadrado com 25x ao quadrado, totalizando 34x ao quadrado. O menos 12x, está devendo 12, mas tem 30x, né? Menos 12x mais 30x, sobrarão ainda, então mais 18x, e o 4 com 9, fechando 13. Beleza? Então, ó, simplificação básica, podia estar aplicado aí a outro conceito, tá? Mas aqui a gente só pegou no apelo da simplificação. Você fala assim, ah, mas isso é muito simples, cara, né? Como que isso pode dificultar? Como é que esse produto notável vai me ajudar? Né? Mais pra frente, lá em Matemática 1, que você vai ter um apelo de funções trigonométricas, isso pode ser um grande auxílio. Quer ver? Ó, vamos ver nesse próximo exemplo. Próximo exemplo, ó, bem parecido, também de simplificação. Só que agora é simplifique a expressão trigonométrica, né? Seno de x mais cosseno de x elevado ao quadrado. Eu não vou nem entrar muito nos conceitos da trigonometria, mas a gente vai adiantar algumas coisas aqui que podem ser usadas para isso, então. Beleza? Primeira coisa, como que eu vou fazer isso? Vou desenvolver o seno de x mais cosseno de x elevado ao quadrado, respeitando o nosso produto notável. Então, peguei o seno de x, que é o primeiro termo, e fiz ao quadrado. Veja que fica seno ao quadrado de x, é o resultado do seno que está ao quadrado, não do ângulo, tá? Então, seno ao quadrado de x. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes seno vezes cosseno, 2 seno x, cosseno x. Sempre mais quadrado do segundo. Mais cosseno ao quadrado de x. Você vai falar assim, pô, professor, mas era para simplificar a expressão e o negócio parece que aumentou, né? Piorou. Não, mas ó, aqui acabou a matemática básica, né? Aqui acabou o uso do produto notável como ferramenta. Claro que nesse ponto, aí você vai precisar esperar um pouquinho, vai chegar ainda em matemática 1, nas funções trigonométricas, nas identidades, e você vai lembrar, por exemplo, assim, ó, até vamos organizar de uma maneira diferente, ó. Se a gente colocar ali o seno ao quadrado de x junto com aquele cosseno ao quadrado de x que está no final, você vai falar assim, opa, isso é uma identidade trigonométrica. Como é que é o nome mesmo aí? Fala comigo então, vai. Relação fundamental. Isso mesmo, relação fundamental da trigonometria diz isso, né? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo não é às vezes, não é de vez em quando, é sempre igual a 1. Beleza? Então ali a gente tem uma identidade trigonométrica, você vai ver isso em funções trigonométricas ainda. Né? E depois sobrou 2 vezes seno x cosseno de x. Né? Essa é uma identidade um pouquinho mais trabalhosa, que vem lá da adição de arcos e arco duplo, né? Que a gente pode trocar por seno do arco duplo de x e fica seno de 2x. Beleza? Então, claro, dessa linha para baixo é trigonometria, né? Um pouquinho avançado ainda. Mas veja que se a gente não tivesse feito um bom desenvolvimento do produto notável ali, talvez fosse difícil chegar nessa simplificação e que provavelmente vai ser a simplificação que o exercício deseja. Belezinha? Tranquilo? Vamos para o próximo. Produto da soma pela diferença de dois termos. Tá joia? Também às vezes conhecido e como produto de conjugados, de números conjugados, tá? Esse seria um padrão bem fácil. Veja, eu não vou me atentar aqui muito ao desenvolvimento algébrico agora. Vamos focar mais no desenvolvimento do padrão mesmo, né? Então, se eu tenho ali, ó, x mais y multiplicado por x menos y, o que isso vai gerar se a gente fizer distributiva direto já? Vai gerar quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, gera uma diferença de 2 quadrados aí, bem importante para nós, beleza? Principalmente lá em números complexos, em racionalização. Tá? Então, tá aí o padrão estabelecido pelo produto da soma pela diferença.
Aplicando no exercício, ó, se você lembrar lá da aula de radicais, a gente já usou esse processo, então vamos relembrar aqui, ó. A representação racionalizada da expressão numérica 1 sobre 3 menos raiz de 2 é igual a... Cara, ó, esse produto da soma pela diferença vai ser o melhor artifício para a gente conseguir tirar aquele número irracional do denominador da raiz, do denominador da fração, perdão. Então, ó, qual é o artifício? Pegar o conjugado. 3 menos raiz de 2 vai multiplicar a fração em cima e embaixo, para continuar sendo uma fração equivalente, por 3 mais raiz de 2. Mas por que, professor? Ué, porque se eu fizer o produto embaixo de 3 menos raiz de 2 por 3 mais raiz de 2, cai justamente no produto notável que a gente fez em cima. Aí você vai elevar o 3 ao quadrado, que vai dar 9, como você pode perceber no exemplo ali, e o raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Então fica lá, ó, 9 menos 2 embaixo, e a raiz some. Então torna o nosso denominador um número racional, que é o importante, beleza? Em cima não tem muito o que fazer, em cima tem que distribuir. Ali é o 1 mesmo, não faz diferença, mas se fosse outro valor, teria que aplicar a distributiva. Tá? E a forma racionalizada dessa expressão, então, se torna 3 mais raiz de 2 sobre 7. Beleza? Bem importante essa aí, a gente vai usar lá em números complexos muito isso. Então, guarda essa ideia. Bom, dois aqui para a gente... dois produtos notáveis que são importantes que a gente conhece também. Quadrado de um trinômio. Então, você tem ali, ó, quadrado de A mais B mais C. Vamos pegar no padrão já, bem facinho, para não ter que ficar fazendo distributiva. Você eleva cada um dos termos ao quadrado e representa essa soma. Então, eu escrevi ali, ó, adição dos quadrados de cada um dos termos. Então, é A mais B mais C, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. E adiciona isso ao dobro do que a gente chama de combinação linear dos termos tomados 2 a 2 e somados, consequentemente. Então, daí você faz as duplinhas ali. 2 vezes o A com o B, mais o A com o C, mais o B com o C. Tá? Então, é um produto que vai ajudar bastante a gente, vai facilitar. Tá? Ah, professor, mas e se algum deles for menos? Leva o sinal junto daí, tá? Principalmente nessa parte da combinação linear, deles somados 2 a 2. É importante, né? Você usa até essa ideia dos termos tomados 2 a 2, lá em prismas, em área total, tá? Então, é importante, tá? Pensa nessa combinação linear aí. Outro cara que vai aparecer bastante pra gente é o cubo da adição de dois termos. Esse seria interessante que você soubesse já ele, tá joia? Mas assim, se achar um pouquinho difícil, dá uma segurada também que você vai rever a aplicação desse procedimento lá em binômios de Newton. Tanto é que, para a gente lembrar, x mais y elevado ao cubo, ó, a gente vai usar o padrão dos binômios de Newton, que seria o quê? Ó? Primeiro pegar a linha dos coeficientes numéricos, que sempre será aí 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Aí você pega o primeiro termo, que nesse caso é o x, e coloca ele como potências decrescentes a partir do 13. Então, por isso que ficou x ao cubo, x ao quadrado, x à primeira e o último sem x, porque seria x elevado a zero, que é 1. Beleza? Enquanto o segundo termo é só colocado como potências crescentes a partir do zero. Então, seria y elevado a zero, que não aparece no primeiro, depois y à primeira, y à segunda, y à terceira. É o padrão do binômio de Newton que vai ajudar no desenvolvimento desse produto notável, então. Belezinha? Detalhezinho ali, uma observação super importante, que se porventura do destino for x menos y elevado ao cubo, tá? Os sinais não ficarão todos negativos, a gente vai ter uma alternância de sinal. Ficaria tipo 1x ao cubo menos 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, menos y ao cubo. Então, se tiver um menos lá no original, é só alternar os sinais. Tranquilo? Esses dois últimos aí um pouquinho mais avançado, mas importante também, se esforce um pouquinho para pegar esses padrões aí que vai ajudar bastante. Tá joia? Para a gente fechar nossa aula aí, que já está num tempo bem bom, vamos fazer um exercício bem legal aqui, bem comum também, tá? Bem incidente nas nossas provas, que diz assim, ó. Se x mais 1 sobre x é igual a 1, então qual é o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? Talvez se a gente estivesse na hora da prova, o que seria o intuitivo pra gente? O pensamento natural seria assim, cara, isso é uma equação, mano, eu vou resolver, né? Vamos resolver essa equação. E eu até mostrei aqui o desenvolvimento dessa resolução. Né? Tirei o mínimo algébrico e tal, cheguei numa equação do segundo grau, x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0, e calculei o delta. E o meu delta deu menos 3. Vai falar assim, caraca, professor, vai entrar em números complexos aqui, muito trabalho. Então, assim, talvez até daria para resolver, mas, mano, vai dar um trabalho muito grande, então não é o melhor caminho. Você sabe que o teu tempo é reduzido na prova e não dá para ficar perdendo tempo nisso.
Então vamos ver o melhor caminho? Vamos ver como é que o produto notável ajuda nisso? Tá joia? Então, ó, pelo olhar do produto notável, o que a gente podia falar, né? Se aquele nosso primeiro pensamento, onde a gente colocou assim, x mais y elevado ao quadrado é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado, se aquilo fosse verdade, nossa, era só elevar os dois ao quadrado que estava ótimo, né? O problema é que não é, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que dá para fazer. Então, por exemplo, ó, peguei ali x mais 1 sobre x e elevei ao quadrado, e como é a equação, elevei para compensar ao quadrado nos dois membros. Então, esse é um artifício bem comum nesse tipo de exercício. Tem que criar experiência, tem que guardar essa ideia. Tá joia? Então, eu quero fazer aparecer os quadrados, então eu vou elevar ao quadrado. É uma balança, é uma equação, eleva dos dois lados ao quadrado. Fiz o desenvolvimento, veja, ó, quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1 sobre x, mais o quadrado do segundo. 1 sobre x elevado ao quadrado, 1 ao quadrado 1, sobre x ao quadrado. Veja que nesse desenvolvimento aparece uma parte que a gente quer, que é o x ao quadrado, e o 1 sobre x ao quadrado no final. E naquele miolinho, se a gente perceber, a gente vai ter 2 vezes x vezes 1 sobre x. O x e o 1 sobre x são números inversos, né? O que acontece com o produto de números inversos? A gente vai poder cancelar, né? O x e o 1 sobre x vai dar 1. E aí a gente desenvolve uma equaçãozinha um pouquinho melhor. Fica ali, ó, x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado igual a 1. Tá? Veja, ó, eu posso não saber qual é o x, mas eu vou conseguir chegar no que o exercício propõe, no que o exercício pede, que é o x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então eu peguei aquele 2, joguei para o outro lado com uma operação oposta, né? E ficou ali que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a menos 1. Então, grave essa ideia, cria essa experiência mesmo, que os outros exercícios nessa temática serão iguais, só que diferentes, obviamente, né? Mas a proposta é a mesma. Beleza? Tenta fazer os exercícios propostos, tá joia? Qualquer dúvida, procura a gente. Foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração. Até mais.